Graças a Deus, esse louvor, esse hino nos lembra que nós temos a promessa de andarmos com Jesus. Ele prometeu, por isso a nossa caminhada é segura. 3:8-9, promessa atendida. Vamos cantar com alegria, gente. Esquentar o frio. Enquanto o irmão está procurando ali, reparem só o quanto esse louvor faz referência à caminhada, a andar. Várias palavras aqui que significam a mesma coisa. Quando a igreja cantava, dava para sentir o louvor subindo. Deus tem recebido. Deus tem recebido. Queremos saudar os irmãos em Casimiro de Abreu, irmãos do Sul, né? Deus seja louvado pela vida de vocês, pelas nossas vidas. Estaremos agora orando
com mais uma família. Como as famílias presentes aqui já oramos por todas, ainda não oraram pela minha, então o presbítero Alexandre vai estar orando pela minha família. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Peço à igreja que esteja estendendo suas mãos em direção ao nosso pastor. Senhor meu Deus, glorificado seja o teu santo nome. Amém. Te louvo, Pai, pelo nosso pastor. Te louvo pela sua família. Te louvo pelo seu carinho, pela sua dedicação, pela sua garra, e mais muitas outras coisas que teria que ter horas para falar, que nos alegra deste homem e toda a sua família. Pai querido, vem te pedir agora, que abençoe, guarde, proteja, evite todo mal, acampe seus anjos ao redor dele. Pai, certamente, sabemos disso, e ele sabe disso, que o inimigo vai tentar contra ele, como já tentou, o Senhor livrou, Pai. Continue, Pai, a cada segundo de sua vida, guiando, como o Senhor já tem guiado. Vemos que ele tem sido guiado pelo teu Espírito a todo momento. Que o Senhor possa fortalecer cada dia mais, Senhor. Abençoe, Pai, sua esposa, servo de Deus, completamente a Deus. Atenda o desejo do coração dela. Abençoe seus filhos, filhos do mal. Pai, por onde andar, Senhor Deus, que nem sempre os pais estão perto para proteger, mas que o Senhor coloque os seus anjos em volta daquelas crianças. Seu servo, Pai, tem dedicado a sua vida inteiramente à sua atividade como pastor. Muitas das vezes, Pai, para ele poder fazer a tua obra, ele tem que estar longe da sua família. Mas glorificamos o teu santo nome, Pai, porque o Senhor está perto da família dele enquanto ele está longe. Continue assim. Pai, atenda o desejo do coração do teu servo. Em tudo, Pai. Em nome de Jesus, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, meus queridos. Podem assentar, meus irmãos. Nós estaremos hoje, irmãos, dando continuidade, acredito que concluindo o estudo que nós já estamos numa sequência de 3 quartas-feiras, falando um pouco sobre disciplina. É lindo? Isso. Esse é o tema do nosso estudo. É um tema bom de pensarmos, sempre compreendendo que nós somos falhos, que não existem super-homens e super-mulheres, de que todos são sujeitos a pecar, e nós, como filhos de Deus, ele nos trata, nos corrige, nos chama a atenção, puxa a orelha, como filhos, com a intenção sempre de nos fazer voltar à direção e ao caminho. Por isso nós temos feito algumas considerações com base nesse tema, para que então possamos compreender aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nosso procedimento, nossa postura. Se porventura estivermos numa posição de sermos chamados a atenção por Deus ou até mesmo pela igreja, porque sabemos que existe a chamada de atenção tanto de Deus e também por parte da igreja, porque nós fomos chamados como cristãos para dar exemplo e bom testemunho acerca de tudo o que fazemos. Nós vamos só passar aqui de forma rápida, até chegarmos onde nós paramos na semana passada, né? Se porventura você que não assistiu e desejar assistir as partes anteriores do estudo, você pode estar entrando no nosso canal, para que então possa estar
verificando aí aquilo que a gente já estudou anteriormente, né? Começamos com essa pergunta, né, dizendo como esse assunto tem sido tratado na atualidade, e é para se pensar, onde nós vimos aqui que muitas vezes esse assunto ele é esquecido ou negligenciado. O texto básico foi o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 4 ao 7. Pode passar aí. Nós falamos aí um pouquinho sobre disciplina e punição, né? A disciplina da igreja ou de Deus, que visa incentivar a restauração da pessoa envolvida no erro. Vimos aí sobre a punição ou castigo dos ímpios, que visa aplicar uma retribuição por erros cometidos. Isso tudo nós já vimos, já debatemos. Vimos aí quem aplica a disciplina, a igreja, com base nesses textos, e Deus também pode aplicar a disciplina sobre os seus filhos e sobre nós. Quem deve aplicar a punição? Nós sabemos que a igreja, quando ela tem que atuar no sentido de ensinar, de mostrar, de corrigir alguém, ela nunca vai aplicar uma disciplina com o intuito de punir, sempre com a intenção e com o desejo no coração de trazer a pessoa à restauração, fazendo ela pensar e ela meditar e voltar ao conserto diante de Deus e diante da igreja, certo? Então quem deve aplicar a punição? Sabemos que Deus pode aplicar punição com base nesses textos, e também vimos que atitudes que devem ser tomadas pelos membros da igreja referente à aplicação da disciplina. Nós falamos, se não me falha a memória, foi nesse ponto na semana passada, tá? Existem, irmãos, atitudes que devem ser tomadas pelas pessoas. Imaginemos nós uma pessoa, quando ela tem que passar, nunca é com alegria que a igreja aplica muitas vezes uma disciplina em uma pessoa por uma determinada razão. Nós sabemos que se uma pessoa ela teve que ser disciplinada, é porque ela pecou, errou de alguma forma, e todos são passivos de erros. Porém, existem erros, existem, né, situações que degridem, né, a imagem do Evangelho e também da igreja diante da sociedade. E para isso a pessoa ela tem que tomar um posicionamento de conserto, um posicionamento de mudança de comportamento, um posicionamento de mudança de postura, para que então a igreja ela possa ser vista da forma como o Senhor a deseja vê-la. Qual a forma que o Senhor deseja ver a sua igreja? Limpa, santa, pura, imaculada. Desse modo, nós que somos cristãos, nós que somos pequenos cristos, que a expressão cristão significa isso, nós devemos em todo tempo buscar essa direção. Quando isso não acontece, é possível então que a igreja ela precise tomar uma postura relacionada a uma determinada pessoa. Então foi o que a gente viu ali. Primeiro, atitudes que devem ser tomadas pelos membros da igreja referente à aplicação da disciplina. Primeiro, deve corrigi-lo. Nós já vimos esse na semana passada, mas vamos continuar a partir daqui. Quem achou, lê para mim bem alto, por gentileza, para que os irmãos possam ouvir também aqui na gravação. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Esse versículo ele vai trazer uma questão muito interessante. A gente já viu ele na semana passada, mas ele fala a expressão de que uma pessoa ela deve ser disciplinada ou deve ser chamada à correção com uma palavrinha que ela faz toda a diferença. Repete para nós qual é a palavrinha-chave aí, irmã Daniele. Mansidão. Tá? Como a igreja ela tem o propósito de trazer a pessoa à reflexão, de trazer a pessoa ao conserto, nunca vai ser com o objetivo de estar colocando sobre ela um pré-julgamento ou uma condenação por aquilo que ela fez, por aquilo que ela errou,
mas sempre com muita mansidão, sabedoria, para que ela reflita e compreenda de que aquela postura ou atitude ela foi errada e de que ela necessita de um tratamento e de um conselho, tá? Então isso deve ser muito bem aplicado. E outra coisa que ele também chama a atenção nesse versículo é o fato de que aquele que muitas vezes corrige com mansidão também vigie, porque todos estão sujeitos ao erro, todos estão sujeitos ao pecado, porém permanecer nele jamais. Ok? Diácono João. No sentido, quando vai chamar a atenção de uma pessoa que está em situação, a pessoa tem que olhar para a gente mesmo, a forma de falar, entendeu? Mais ou menos o que Paulo está escrevendo aí, olhar, tem que falar totalmente espiritualmente. Na verdade a gente tem que pensar o seguinte, irmão, se a gente tiver a oportunidade, né, às vezes o Senhor nos concede a oportunidade de cuidar ou de tomar conhecimento de um caso, né, de um irmão nosso, né, que é bem próximo a gente, que às vezes até nos solicita um auxílio, uma ajuda, e a gente tem que ter a sabedoria de saber como que a gente vai lidar com aquela situação. Eu acho que a melhor forma da gente pensar é saber, eu tenho que tratar alguém, né, da forma que eu gostaria de ser tratado. Eu gostaria de ser tratado com uma palavra dura, com uma palavra no sentido de que vai me trazer ainda mais tristeza, mais angústia? De maneira nenhuma. Se eu estou numa situação, numa condição de erro, de pecado, né, eu vou querer ser tratado de uma forma a me fazer pensar, me fazer refletir e a me fazer mudar o comportamento, e não trazendo uma ira ao meu coração. E muitas vezes isso é que acontece. Para tomar uma colocação de um assunto. A gente, quando vai ao médico, a gente está doente. O médico não fulacha a gente, não. Geralmente o médico não faz isso. Primeiro ele toma conhecimento e começa dizendo para aquele paciente que a coisa vai ficar legal. Mais ou menos isso que devemos fazer também para aquela pessoa que a gente quer ajudar, que está enxergando alguma coisa nela. Tem que ter uma sabedoria, tem que ser espiritual mesmo. Tem que ser usado pelo Espírito Santo. Perfeito, para conduzir. Todo tratamento, ele requer, muitas vezes, no tratamento, às vezes, ele não é alguma coisa que ele vai ser taxativo, vai ser momentâneo, né? Às vezes é um processo. Eu acho que o irmão Diácono João, ele foi muito feliz na comparação do médico. O médico, muitas vezes, ele vai avaliar uma pessoa que está doente, ele vai ouvir a pessoa, a primeira coisa é ouvir. E esse é um dos grandes problemas hoje dentro do que se diz respeito ao povo de Deus. As pessoas não sabem ouvir. A gente vê muito isso. A pessoa para o médico para ele tratar um paciente, ele primeiro precisa ouvir. Depois de ouvir, ele vai ter que examinar. Ele vai examinar. E através desse exame, muitas vezes ele vai precisar de outros exames complementares, não só aquele exame visual, onde ele vai ouvir o pulmão, ele às vezes precisa de um exame complementar, para que através então desse exame, que às vezes vai demorar um tempo, ele possa então trazer um remédio. E esse remédio, ele vai tomar esse remédio de forma imediata? Não, o remédio ele vai ser tomado como? Em doses homeopáticas, isso aí, de forma a pessoa ela ir então melhorando, se tratando e se curando. Acho que foi muito boa essa aplicação que o Diácono João colocou, que na verdade se aplica da mesma forma numa pessoa que está espiritualmente doente. Irmão Cláudio. Então, vou colocar uma pimenta nisso aí. Vamos lá, vamos apimentar. É o seguinte, é uma questão, quando eu levanto aqui nas quartas, teve na revista passada nós estudamos sobre isso, né? Sobre a distinção do nosso papel. Qual é o papel do Espírito Santo, qual é o papel de Deus, qual é o nosso papel. Aí a mansidão me lembra muito, uma palavra que eu uso muito no meu trabalho, é acolhimento. Porque o acolher não quer dizer que você tem que aceitar o que a pessoa está fazendo, mas você receber na hora que você está machucado e mostrar o caminho. Só que tem um detalhe isso aí, né? A pimenta está nessa questão.
Muitas vezes a gente, essa primeira é uma pergunta. Muitas vezes nós nos preocupamos tanto de acolher e fica naquela, pô, se eu chamar atenção ou falar alguma coisa, pode ser que ela saia da igreja, ou ela saia, eu não quero que ela saia. Então você acaba muitas vezes aceitando, vamos dizer assim, aceitando parte do que está ocorrendo. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: qual o papel que é distinto também do irmão ou da irmã e da igreja nesse sentido, e o papel de Deus nessa questão? Porque a gente fica muito daquela preocupação, a igreja vai tratar, tá? Mas esse tratamento pode ser que não seja, faça a pessoa sair da comunhão. Mas o papel da igreja é buscar que essa pessoa fique na comunhão, ou o papel não é da igreja, mas sim de Deus? A pimentinha... Vamos lá, vamos por parte, na sua colocação. Primeiro, eu vou pegar primeiro aqui a sua colocação, primeiro no sentido de que a pessoa muitas vezes ela está, vamos colocar aqui no nosso meio, diante de nós, e muitas vezes a gente não trata como tem que ser tratado, com medo de afastá-la. Seria a sua primeira colocação que o irmão fez, foi essa. Na verdade, o texto dali que é colocado em Gálatas capítulo 6, versículo 1, é a chave, na verdade, para essa questão. A situação não pode deixar de ser tratada. Uma doença deixando de ser tratada, ela vai causar um mal que ela vai levar até a morte. Mas como que ela tem que ser tratada? Aí que entra a palavra-chave, que é a questão da mansidão. A forma como ela vai ser tratada, para que esse tratamento não seja um tratamento muito além, que venha até, depender do tratamento que se dá uma pessoa, o remédio que se dá uma pessoa doente, pode matar. Falando de questão física, não é isso? Você não vai dar uma dose de um remédio, dependendo do remédio, uma pessoa que ela está com um sintoma, você tratar com um remédio pesado, uma quimioterapia, uma pessoa que está com gripe, não faz nenhum sentido. Então a gente tem que saber dosar, mas a gente não pode deixar de tratar, porque às vezes é uma pequena gripe, às vezes é um pequeno detalhe na vida espiritual de uma pessoa, que se não for tratado, ele pode evoluir com uma pneumonia. Aí vai o discernimento, aí vem o discernimento e a compreensão, primeiro, do pastor, e segundo, da igreja, porque quem dá o suporte também é a igreja que auxilia, quando percebe que a pessoa está doente, precisando de auxílio e de apoio. Primeira parte foi essa, certo? Tranquilo? Respondi? A segunda parte, deixa eu ver agora se eu vou conseguir pegar a segunda parte, né? Não, a segunda parte como é que eu vou dizer para você? Que ele pega você um gancho para a primeira, que é a questão que muitas vezes pode ser que a gente tem um irmão muito querido que está com problema, você trata, só que ele acaba saindo, sai da igreja, por algum motivo, sai. Aí a igreja, aí nós podemos ficar, por exemplo, chateados pela saída dele, porque o que nós erramos? Aí a pergunta que eu fiz foi o quê? Que a gente, vou melhorar, a gente muitas vezes humaniza muitas coisas, distancia da visão espiritual, porque na minha cabeça, cada um tem seu papel. O papel do tratamento fala do diálogo, em relação ao que fala a palavra, mas tem o tratamento que o Espírito Santo faz também. Essa questão, e muitas vezes a gente quer, na minha cabeça, a gente toma o lugar do Espírito Santo. Não permite, assim, não entende muitas vezes a saída da igreja faz parte também do tratamento. Sim, concordo. Todo tratamento ele tem um processo, e esse processo ele é envolvido por fases, e dentro dessas fases tem as fases que, e tem também a competência, digamos assim, tem um tratamento que cabe ao pastor, tem um tratamento que vai caber
parte a igreja e tem um papel também do Espírito Santo que vai agir no coração daquela pessoa através daquilo que o pastor e a igreja vai fazer. Agora, qual vai ser a consequência disso? A consequência disso, né, nós não sabemos, porque nós não sabemos a forma que Deus vai estar tratando com aquela pessoa. Agora, o que cabe a nós é buscarmos fazer o quê? A coisa com a maior coerência, segundo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Agora, se o resultado foi a pessoa de repente ter saído, né, do meio, né, a gente tem que estar com a nossa consciência tranquila de que nós fizemos a coisa certa à luz das Escrituras Sagradas. Por isso que a gente não pode fugir da Bíblia, para que não fique no nosso coração, na nossa consciência de que eu agi de forma errada, eu fui muito duro, eu dei um remédio que era um remédio que trouxe um prejuízo maior do que o problema que a pessoa tinha. Glória a Deus, amém. Atitudes que devem ser tomadas pelos membros da igreja referente à aplicação da disciplina. Segundo, não ser. Isso é sério. Isso é sério. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque muitas vezes acontece dentro do seio da igreja situações em que muitas vezes uma pessoa ela toma conhecimento de algo, e ela muitas vezes tomando conhecimento de algo, ela guarda para ela. Se ela guarda para ela e não permite que aquela pessoa seja tratada, ela não vai estar sendo cúmplice? Sim ou não? Sim. Hã? Sim. Sim. O que diz o texto? Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 17. Esse texto estava todo mundo querendo ler ele nos outros estudos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arbitrio entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma das duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Se ele não pode atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil publicano. Irmãos, esse texto ele vai falar: se um irmão vier pecar contra ti, ele vai começar nesse contexto, certo? Mas eu posso aplicar esse mesmo texto no contexto de eu saber que, digamos, me permita te pegar como exemplo, Cláudio. Se eu tenho conhecimento de que o Cláudio está precisando de um auxílio, de uma ajuda, vou colocar um exemplo. Saí daqui eu e passei ali, depois que acabou a escola bíblica dominical, e eu vi, né, o Cláudio entrando num bar, e eu cheguei lá, vi ele pedindo uma bebida alcoólica, exemplo, né? Eu vi, tomei conhecimento daquela questão. Eu sei que aquilo ali não é bom para a vida espiritual dele. Eu sei disso. Eu sei que a sociedade e as pessoas, né, que conhecem a igreja, que conhecem o Cláudio, que conhecem a mim, vão olhar para o Cláudio e vão dizer: poxa, que crente é esse? Será que eu tenho que pegar e fechar os meus olhos e fingir que não ouvi? Ou o que eu deveria fazer? Conversar com ele. Eu posso chegar para o Cláudio e chamar o Cláudio para conversar. Cláudio, aí entra a palavra. Como que eu vou chegar no Cláudio? Eu vou chegar com toda mansidão, orando, pedindo a Deus sabedoria, pedindo que o Espírito Santo me use para me falar com o Cláudio. E eu vou chegar. Chamar para almoçar pode ser também, é um caminho muito bom. É um caminho bom chamando para almoçar? Eu vou chegar para o Cláudio e vou então, né, sabendo que a atitude dele é uma atitude que pode denegrir a imagem da igreja. Eu estou colocando um exemplo de ter entrado no bar para beber lá uma bebida alcoólica, mas poderia ser algo muito pior. Poderia ser algo muito pior. Se fosse dependendo da gravidade da situação, eu poderia: não, o Cláudio ele não quis me ouvir. Eu vou chamar presbítero Nelson, Diácono Davi. Eu conversei com o Cláudio, ele, sabe, não compreendeu. Vamos lá comigo, vamos conversar com ele. E eu vou lá com 2 testemunhas. Cláudio, conversei com você, você não me compreendeu. Eu trouxe aqui esses
dois irmãos comigo, para que a gente possa orar junto, para que, sabe, a gente mostre aqui na palavra de Deus. Talvez você com a gente agora você compreenda. Se ele compreender, glória a Deus. Mas se ele não compreender, os três vão continuar sendo negligentes e deixar o Cláudio? Não. Aí faz o quê? Traz para a igreja. E da mesma forma, Cláudio, nós conversamos contigo, né? Depois fomos, mas né, a situação está meio complicada, então a gente trouxe aqui para a igreja. Meu irmão, isso aí não vai trazer benefício para a sua vida espiritual. Vamos, irmão, vamos mudar esse comportamento. E se ele bater o pé e disser: não, eu não quero, eu quero continuar saindo aqui da escola bíblica dominical, entrando lá e consumindo a minha bebida alcoólica, o que a igreja tem que fazer? Quem leu? A irmã Zeli? Considere, foi dada a oportunidade. Esse é o contexto. Esse é o contexto. Tranquilo, pessoal? Permite nós levantar a mão já um tempão. Pastor, Fala bem alto, permite nós. esse texto, né, vai você primeiro com ele. Né? A Bíblia não fala em quantas vezes. Né? Eu acho que antes de colocar mais gente, envolver mais pessoas, né, a pessoa tem que orar, pedir a direção de Deus, né, pegar um texto dentro da Bíblia e não usar das suas palavras, não. Tem que orar, pedir a Deus a direção e usar da Bíblia, um versículo da Bíblia para falar com ele. Antes, eu acho, na minha concepção, por exemplo, eu já tive que aconselhar uma pessoa. Eu fui a primeira vez, fui a segunda vez, na terceira vez, deu certo. A estratégia, a pessoa que tomou conhecimento da causa, eu que tomei conhecimento da causa do Cláudio, certamente se eu pedir a direção a Deus, Deus ele vai dar a direção e a estratégia. Para mim ir lá uma vez, seja duas, seja lá para chamar ele para almoçar. Se eu chamar ele para almoçar, eu sei que eu vou deixar ele contente, ele vai ficar contente e é possível que ele me ouça almoçando, com um prato daquele tamanho, presbítero Alexandre. Não dá para comparar com dele. Então são estratégias que são válidas e a gente tem que observar isso. Só que o que a gente não pode, que eu friso aos irmãos e à igreja, é que o que a gente não pode é dizer assim: eu tomei conhecimento desse caso, mas eu vou fingir que eu não estou vendo nada. Isso vai trazer problemas Não vai ajudar em nada. sérios. Não, na verdade não é uma questão só de não ajudar. Na verdade o pecado oculto, encoberto dentro da igreja, ele vai minando. Ele vai minando e vai contaminando e destruindo. Aqui, presbítero Alexandre primeiro, depois o diácono João. Essa sua técnica de chamar para almoçar é uma tentação para mim, senão eu vou acabar pecando só para almoçar para casa. Amados, é o seguinte, rapaz, aqui está falando de Jesus. Aqui está falando de Jesus. Se teu irmão pecar contra ti, vai a ele só. Jesus ensina assim, o que a gente faz? O irmão peca contra a gente. Primeiro que, até um tempo atrás, você entendia isso errado, né? Pensava-se assim, não, ele que pecou contra mim, ele que tem que vir falar comigo. Não, Jesus está falando, ó, se teu irmão pecou contra ti, vai, você que for ofendido, vai até a ele. Deixa o orgulho de lado, já deixa o orgulho aí. E ó, no final da ganhar, acho que tem irmãos, caso você ouvir, né? Então tem que ter um coração de amor, aquela música lá. Tem que ter um coração de amor falar com o teu irmão. Mas voltando ao começo, vai a ele só. Aí, o que a gente faz? Gente, a mente do ser humano é um troço absurdo. Ao invés da gente pegar e ir até o nosso irmão e conversar com ele, a gente conta para todo mundo, menos para o irmão. Aí para a igreja inteira sabendo do problema, menos o irmão. Aí quando o irmão fica sabendo que, no caso, a pessoa ofendida apontou para todo mundo, de repente se desvia. Está todo mundo focado de mim, não sei o quê. Porque o cara já deu um passo para errado, porque ele pegou contra o outro. Sim. Mas dar mais um passo não custa nada. Então vamos seguir, aqui está falando de Jesus. A gente não tem autoridade de aceitar ninguém, principalmente Jesus. E pastor? Diácono João ali primeiro. Depois presbítero Nelson. Depois Luciano. O que eu pensei aqui, pastor, é da seguinte forma: a pessoa recusou e chegou para a igreja, também disse que prefere escolher a seguir a vida errada, igual
torna um pecado consumado e vai gerar a morte. Não é também? Sim, Está enquadrado na benedição. sim, Né? sim. Se a pessoa está em pecado, ela não passar por um processo de tratamento, ela vai, na verdade, num processo que vai matando ela espiritualmente, sim. Gerar a morte. Pastor, eu estou tendo a oportunidade de evangelizar um camarada que ele está afastado, ele é da Assembleia de Deus. Né? E a gente chega lá na casa dele, na hora do almoço assim, está com a Bíblia aberta lá, e ele fala muito da Bíblia. Né? Mas ele fuma e bebe. Aí, né, eu diante de Deus, assim, o que eu vou fazer? Quando é, como e quando eu vou falar alguma coisa para esse camarada? Aí teve um dia, na hora do almoço, ele acabou de fumar, nós acabamos de almoçar, ele acendeu um cigarrinho, tomou cervejinha lá, né? Aí eu vou fumar aqui longe para você não sentir esse cheirinho. Eu falei com ele, falei assim, se Jesus for voltar para você hoje, olha só a pergunta que eu fiz para ele, se Jesus voltar para você hoje, você vai para o céu? Ele vou. Eu falei, se fumar não é pecado para você não? Não. A cervejinha que você bebe? Não. Falei, então você está me dizendo que esse corpo que não te pertence, que é templo do Espírito Santo, você bebendo e fumando, se Jesus te chamar, você vai para o céu. Aí ele já mudou a história. Já mudou a história. Já fez ele pensar. Ele já ficou quieto. Eu ainda falei outra coisa para ele. Eu falei assim, olha, imagina que você está com 56 anos. Ele é novo. Você está com 56 anos. Se você viver até os 80, tá bom? Você acha que se você chegar nos 80, com tudo que você já conseguiu, tá bom? Eu falei assim, mas isso aí é que Deus é que sabe. Pois é, 80, né? Por exemplo, eu estou com 72 anos, que eu falei isso com eles recente. Eu estou com 72 anos. Você tomando essa cervejinha e fumando esse cigarrinho aí, se Deus planejou para você 80, você vai chegar só nos 70. E você está diminuindo uma vida que não te pertence. Por isso que fumar e beber é pecado. Eu falei assim, nunca ninguém me falou nada por esse lado. Nunca. Botou ele para pensar. Coloquei ele para pensar. Amém. Irmão Luciano. Primeiro eu quero dizer que o senhor está sendo muito feliz de trazer esses temas para a igreja, porque nos dias atuais a gente, quando entra nesse tema aí que o senhor trouxe, entra muito em conflito, né? Porque vem se distorcendo, né, as igrejas, desde o começo da primeira igreja, vem se distorcendo, e a sociedade se distorceu também por conta da influência da televisão, nas famílias, como eu já falei aqui. Então as pessoas ficaram muito egoístas, as pessoas ficaram muito, eu sei de tudo, eu posso tudo. Então quando entra na igreja a doutrina da disciplina, as pessoas tendem a não aceitar, né? Tendem a sair da igreja, né? Então em cima do texto que foi lido pela Zeli, quando fala, se o irmão pecou contra ti, ele pecando contra mim, está pecando contra a igreja, que eu faço parte de um corpo. Então, por isso que o Senhor Jesus recomenda levar mais 2 irmãos até essa pessoa. Porque ele não está pecando só contra a minha pessoa, ele está pecando contra a igreja, que eu faço parte do corpo, né? Sim. Então, o Senhor Jesus nos instrui a fazer isso. E em relação ao que o Paulo falou, que tem que deixar, qual o papel do Espírito Santo nisso? Se ele vai sair da igreja, se é o Senhor que permitiu isso. Muitas das vezes o Senhor age assim, permite que saia para ser tratado, para ter a cobrança entre ele e Deus. Aí é os dois. A nossa parte a gente tem que fazer. Se ele nos procurar, a gente tem que, né, aconselhá-lo, procurar levá-lo para a igreja de novo. Amém? Amém. Glória a Deus. Cláudio. É interessante isso aí. O que o irmão Nelson falou é a questão de estratégia, por exemplo.
Porque, por exemplo, o seu amigo, você comentou, você viu uma estratégia, ele já conhece a palavra, certo? E na fala de lá você viu que é a questão mesmo de opção que ele bebe fogo. Mas dependendo da pessoa, muitas vezes ele vai muito além disso. Muitas vezes é um vício. Aí é Deus dando sabedoria como tratar disso. Eu já vi situação, né, que a pessoa aceitou a Cristo, né, e depois ele bebia e fumava, né, e ele foi, na verdade, depois retirado da igreja, porque a igreja não teve a sabedoria que ele passar e estava doente. Não era espiritual. Se Cristo, eu estou entendendo, se Cristo viesse, ele viesse a questão da salvação, mesmo ele com os dois vícios, ele seria salvo. Sim, o critério de salvação pertence a Deus, independente de qualquer coisa. Aí, nessa questão, é quando você estudou a parte do Novo Testamento. Me lembrou, tá, lá no Velho Testamento, quando o povo de Israel foi guerrear, perdeu a guerra, mas por quê? Porque tinha uma família que tinha trago algo que não era lícito no meio da igreja, no meio do povo. Então, assim, quando o irmão pega contra você, né, contra ti, se nós somos a igreja, nós pertencemos ao mesmo corpo. Por isso que quando um irmão peca, está pecando. Está agredindo todo o corpo. Todo o corpo. Ele encaixa nesse sentido. E quando você ignora aquilo ali, o problema não é o irmão ou a irmã que vai estar adoecido espiritualmente. A igreja toda Perfeitamente adoece e perde a guerra, como aconteceu naquele. Eu não lembro muito bem contra o povo, mas eu lembro que tem um trecho que fala. Tem a passagem que fala exatamente esse contexto aí. Muito bom. Não se associar com ele. Não se associar com ele. O irmão abre aí, 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 6, e outro irmão no mesmo livro, 2 Tessalonicenses 13 e 15. E o outro irmão, Tito 3, 10. Quem achou 1 Tessalonicenses 3, 6? Pode ler. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Apartar de todos aqueles que andam desordenadamente. O outro texto, quem achou? 2 Tessalonicenses 13 e 15. Quanto a vocês, irmãos, nunca se canse de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marque-o e não se associe com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considere como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. Ok? Muito bom, né? Você não deve se associar com ele, você não deve, digamos assim, ficar apoiando de uma certa forma. Ele tem que se sentir envergonhado, mas a gente tem que fazer isso com amor no coração, com a intenção de trazer a pessoa à reflexão e ao arrependimento. O outro texto, Tito 3,10. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o. Ao homem herege, depois de uma ou outra demonstração, evita-o. Tranquilo, pessoal? Para não ficar nem perto dele, né? Hã? Para não ficar nem perto dele. Não. Se a pessoa ela não quer o conserto, ela não deseja o conserto, a palavra de Deus nos diz que a gente deve se associar com ela? Não. Claro. Mas não deve mostrar assim, rosto de ódio. De maneira nenhuma. Na verdade, todo sentimento de ódio não procede de Deus. Não procede de Deus. Passa por ela, eu vou botar
Com certeza. E se for necessário ela demonstrar que está necessitando e quiser que a gente estenda a mão, a gente sempre tem que estar com a mão pronta a estender. Sempre. Eu próximo assim, ô Joaquim, irmão Joaquim, o senhor venha na minha casa, irmão, nós precisamos conversar sobre aqueles assuntos que eu não dei atenção. O pessoal pode reclamar e passar, dá oportunidade. Perfeito. O exemplo da igreja, por exemplo, quando a gente passa uma situação que um irmão ou irmã está em tratamento, ele não vai aqui rejeita o tratamento, ele não vai ver a porta fechada. Na verdade, a igreja acaba fazendo assim, algumas coisas da membresia, ele não vai ter direito, você não vai poder, normalmente é isso, não pode cantar, Sim. não pode... Ele está em processo de tratamento. Esse processo de tratamento até porque ele vai ficar em tratamento. É uma forma de não associar, porque Isso. a porta está aberta, a pessoa pode entrar na igreja, Sim. pode se sentar no ver o estudo, só não vai poder. Perfeitamente. Interagir porque ele está no processo de tratamento. E bom quando a pessoa aceita. Vamos lá, para a gente concluir. Atitudes que devem ser tomadas pelo membro disciplinado. A gente vai entrar onde agora o irmão colocou aqui. Qual a atitude que deve ser tomada pelo membro disciplinado? Primeiro, quem achou? Leia para mim. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Orar um pelos outros, para que então, através da oração do justo, a pessoa ela possa reconhecer de que ela precisa de conserto. E o conserto só vai vir através do arrependimento. Próximo. Propósito. A pessoa em disciplina ou no processo, ela precisa ter foco, determinação, porque o pecado, ela estava numa condição de queda, ela caiu diante do pecado. Se ela não focar, não tiver propósito, o que vai acontecer? O diabo vai conseguir dominar ela. Vamos lá? Provérbios 25, quem achou? 2 Crônicas 6, 7. Como águas profundas, é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. É isso? Provérbio 25. Então é isso mesmo. O outro texto, quem achou? Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Isso é 2 Crônicas 6, 7. Na verdade, esses dois textos aí, eu acho que eu coloquei ele aí fora de contexto, tá, irmãos? Vamos lá, próximo. Não há dúvida de que alguém que está em processo de disciplina deve manter o propósito de conserto, de restauração, não deixando que as influências diabólicas, que são influências diabólicas que fazem com que a pessoa saia do caminho, da direção, e vai haver uma tentação cada vez mais intensa com que ela permaneça no erro. Tranquilo? Perseverança, Hebreus 10, 36, o que diz? Com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém. Santidade, 1 Pedro 1,15, texto muito conhecido, né? 1 Pedro 1.
15 diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Atitudes que devem ser tomadas pelo membro disciplinar: arrependimento, propósito, perseverança, santidade, para que através do cumprimento disso ele consiga a vitória. E a vitória é a pessoa estar tratada, restaurada, voltando à plena comunhão, desfrutando então de tudo aquilo que desfrutava antes e que saiu do foco, saiu da direção, mas através de um tratamento, de um processo, ela consegue a vitória sobre o inimigo. Cura. Prefeito Alexandre. Arrependimento está fora de moda. Arrependimento está fora de moda? As pessoas às vezes preferem sair de uma igreja ou sair da igreja, mas não se arrepender. Parece que a gente foi doutrinado através dos anos, ouvindo coisa lá fora, e isso contaminou a igreja de uma maneira tal que está difícil ver pessoas se arrependendo. A pessoa Sim. sabe que está errada, ela inventa todo um contexto, toda uma situação para dizer que não está errado, só para não se arrepender. Influência da massa. Mas a palavra de Deus está aqui diante de nós. Aquele que tem ouvidos, ouça, porque aqueles que não ouvirem, ainda que não façam segundo o contexto que a maioria tem feito hoje, vai prestar a devida conta diante de Deus. Pastor, a gente, o Brasil está passando por uma situação muito complicada. As igrejas, há muita igreja no Brasil que ela está muito cheia, mas tem ensinamento. Parece que ele salta bravo, ele salta doente. A gente está vivendo, irmão Diácono João, aquilo que a palavra de Deus nos diz, que a gente nos últimos dias, nos últimos tempos, a gente viveria o período do esfriamento, da apostasia. É isso que tem acontecido. Porém, Deus ele sempre permite que sempre haja aqueles que permanecem na fé. E nós, irmãos, queremos ser esses que permanecemos na fé e na verdade, independente daquilo que o mundo ensine, que o mundo diga. Amém? Para a gente fechar. Exclusão. Já ouviram falar dessa expressão? Uma providência necessária ou desnecessária? Desculpa, ainda no ponto anterior, eu pensei que ia haver. Na primeira parte, né, do estudo, nós tratamos aqui a forma que a gente, quando identifica que o irmão está pegando contra a gente, como é que nós temos que ir ao encontro, lidar com isso. Essa isso. parte aí eu entendi como fosse o ajudar para que o irmão se arrependa. Aí essa segunda parte foi a sequência em relação ao irmão. Sim. Só que daqui todo aquele processo, tirando a parte do arrependimento, que é algo pessoal, Sim. o restante ali tem um acompanhamento. Tipo, aquela parte do. Volta um pouquinho, Edinho. Desculpa, porque eu pensei que ia vir. Ali. Essa parte do propósito, perseverança, santidade e vitória, eu entendo que não é algo individual. Arrependimento é individual. Esse, na verdade, é a igreja. Porque você está acolhendo o irmão naquele tratamento. Então, assim, a igreja acaba tendo o mesmo propósito dessa busca. Na verdade, você está olhando por um outro ângulo. Na verdade, você pode ser olhado pelos dois ângulos. Você pode olhar tanto pela pessoa que está em disciplina, em processo, mas também pode ser visto pelo lado da igreja. Porque, digamos assim, a pessoa ela se arrependeu. Se ela não tiver, estou falando da pessoa, se ela não tiver um propósito de caminhar nesse processo de conserto, ela pode e certamente vai ter influência para tirar ela do caminho. Mas a igreja tem que estar junto. Sim, na verdade eu estabeleci aqui os pontos, né, relacionados ao disciplinado da igreja.
eu não tenho discordância. Não, eu estou entendendo. Só que Na verdade, ele aplica também um papel à igreja. é porque não tem como eu sair assim, do individual sim, mas eu não entendo que do segundo item ao quarto, tem como a pessoa, o irmão, ir sozinho. Tipo, a igreja vem para trazer o irmão para o arrependimento, que é individual. Aí retorna para poder acompanhar no tratamento. Perfeito. Na verdade, isso aí é um processo. É um processo que vai unir tanto a pessoa que está vivendo o processo, quanto a igreja que está assistindo a pessoa que está vivendo o processo. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. E aí, exclusão, uma providência necessária ou desnecessária? Para a gente finalizar. Necessário. Necessária? Quem concorda com a Daniele? Eu não concordo. Hã? Não concordo. Não concorda, Tiago? Mas o que seria Mas eu tenho um assunto para falar em cima do assunto. A exclusão é o último caso. Aí, Na verdade, eu já vou logo responder. Vamos lá, antes da gente polemizar, eu vou logo responder. Uma providência necessária ou desnecessária? Depende da postura da pessoa. O texto que ela leu. Ela leu o texto. Depende da postura da pessoa. A pessoa está permitindo ser tratada? Ela quer ser tratada? Ela está permitindo um tratamento? Está demonstrando frutos de arrependimento? tá. Aí está descendo totalmente. Mas aí por isso que é necessário. Tá. Caso ela não cumpra esse requisito, aí ela chega no Daniel e fala assim: não quero. Aí o texto que a irmã Zeli leu vai se aplicar. Se ela não ouvir, em nenhuma condição, o que a palavra de Deus orienta a fazer? Considere-a gentia ou publicana. Luciano. É exclusão. O próprio Paulo, naquela carta, escreveu que tinha um irmão dando problema, falou que os irmãos iriam até ele, ele não aceitou, falou o quê? Deixe que usou aquela palavra pesada, deixe que o inimigo leve a alma dele. Tá? Então, irmãos, muitas vezes a questão da exclusão, a exclusão é tratada, muitas vezes assim como algo, como é que a gente vai lidar com isso? Como que a igreja vai lidar com isso? Então, é uma questão que cada caso ele é analisado no contexto da situação que a pessoa está vivendo. Pastor, se a pessoa não aceitar o tratamento, ela já está se excluindo. Sim. Não, porque, por exemplo, uma pessoa dentro da igreja sabe que aqui, a gente vem aqui para adorar a Deus. A pessoa, por uma razão, caiu em pecado, mas Ela está se excluindo, mas muitas vezes ela, digamos assim, ela quer permanecer na prática do pecado, vivendo o pecado, e ela não vai dizer assim: não, eu quero sair, ela quer continuar participando. Aí qual deve ser a postura da igreja? É uma postura que não tem o que fugir daquilo que a palavra de Deus nos diz. Não tem para onde fugir. Se não tiver tratamento, se a pessoa não quiser tratamento, infelizmente é o que a Bíblia recomenda. A igreja é o local de doente. O doente é para ser tratado, é para ser curado, mas tem gente que não quer tratamento. Cláudio. Então, só tem que tomar um certo cuidado, que a exclusão é em relação à membresia. Eu vou dar, disso aí, vou dar dois destaques. A gente, eu nunca aconteceu comigo, deve doer muito cortar um dedo fora. Então, a exclusão, porque eu entendo que tem que ser o último caso, tem que ser muito conversado, muito insistir nessa palavra dele, ouvir muito que Deus, tentar ouvir bem o que Deus quer sobre aquilo. Por quê? Porque qualquer exclusão, eu entendo, eu já passei isso na outra igreja, é dolorido. Porque o que eu passei foi com uma pessoa que tinha quase 14 anos dentro da igreja, que participava do grupo de louvor. Então foi isso assim, foi outra palavra, foi horrível, o processo. Mas Aí outro ponto que eu ia destacar é o seguinte, eu falo exclusão de membresia, porque a pessoa, por exemplo, que eu já vi esse tipo de caso, que foi o meu caso, vou abrir aqui, foi o meu caso, eu fui estudo da igreja, só que eu não mantive na igreja.
ia para os cultos, enquanto trocou de pastor, aí eu dou glória a Deus por isso, teve uma visão diferenciada, porque ele disse assim, se eu estou na igreja, estou participando dos cultos, porque eu quero tratar. Então, aquele processo que foi feito não foi de uma forma correta, vamos dizer assim. Aquele processo que foi feito contigo não atingiu o objetivo que deveria. Sim. Aí eu disse que a gente tem que ver aquela parte, aí volta aquela parte da Bíblia, do texto que foi lido, o irmão da sua, foi o Renan que lia, sua mansidão. Então, que a exclusão não é excluir da vida do dia a dia da igreja. Você exclui da membresia, e eu entendo que o tratamento tem que se manter. Sim, com certeza. Se a pessoa permitir, se a pessoa, no caso, der permissão para que ela continue sendo tratada, ela tem que ser tratada. Ela vai ser olhada como uma pessoa que carece de cuidado, de carinho, igual a gente vai pregar o evangelho a quem está no pecado lá fora. A gente olha com o mesmo olhar, né? De repente até com um olhar, digamos assim, não, ele estava aqui, ele está permitindo. Na verdade, quando a pessoa não permite o tratamento, né, ela, se bem que o irmão tem uma experiência, né, na verdade, como de repente a forma foi conduzida e não conseguiu chegar ao objetivo, e o irmão teve o desejo no coração de ainda permanecer, e Deus permitiu que o irmão fosse tratado e voltasse à comunhão. Então, assim, cada caso é um caso a ser analisado de forma específica. Daniel, para a gente finalizar. Tem casos, como ele está falando aí, eu acredito que o caso dele deveria, não sei, esse é o meu pensar, não era exclusão, era um afastamento, tipo assim, você entregar a carta e falar que você queria ser afastado, mas que a igreja ia te tratar você vindo aqui, como já teve vários casos, assim, a pessoa estava no pecado e eu quero pedir afastamento, você entrega, mas você continua vindo nos cultos. Aí não é o caso de exclusão, a pessoa quer um tratamento. Sim. Eu falei ali, necessário ali, exclusão, é quando a pessoa não quer nada. Exato. Mais nada. Exato. Isso aí. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar por aqui. Queridos, esse tema, a gente fez assim um apanhado, um resumo, né, dentro do contexto. Passamos aí 3 estudos basicamente desse tema. Tem muita coisa boa para a gente estudar. Os irmãos aí que têm acompanhado a gente pelo canal, tá? Continuem acompanhando a gente pelo canal, porque isso certamente edificará a nossa vida, e são assim ensinos que nós recebemos, e se nós guardarmos em nosso coração, certamente o Senhor nos permitirá usá-los em algum momento. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por essa reflexão que fizemos acerca desse tema, disciplina, ao longo dessas 3 semanas. Que o Senhor, ó Deus, dê sabedoria à sua igreja, a nós, para podermos tratar, ó Deus, cada caso de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua vontade, com a tua direção. Que o Senhor possa nos livrar de todo mal, de todo pecado, mas que, ó Deus, o Senhor nos dê coração sábios, ó Deus, para podermos estar vivendo o teu evangelho verdadeiramente. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.